Graças a Deus. Olha, vai lá no livro de Jó, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura. O texto, irmão, é um pouco longo, então nós vamos fazer a leitura que é um pouco alongada, mas vai ficar de fácil compreensão depois na hora da aplicação. Jó 1, verso 1, capítulo 1, versículo 1. Graças a Deus. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Olha como que o Jó era, irmão. Eu acho importante a gente pensar um pouquinho aqui, ó. Porque alguém às vezes pode olhar e pode pensar, bom, passando baita luta, uma baita prova, acho que Deus não está concordando comigo, Deus não me ama, Deus não quer saber de mim. Veja como que o Jó era. Íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. Jó, pensa num crente bom, irmão. O Jó era um crente bom. Era um crente bom. Então, isso é importante de nós pensarmos. Verso 1, por quê? Porque nós vamos ver que o Jó enfrentou uma dificuldade das mais severas já registrada na Bíblia. Mas o Jó era um crente muito bom. E às vezes, nós pensamos assim, puxa vida, eu estou tentando resolver tal coisa, eu não estou conseguindo, acho que é porque eu sou assim, acho que é porque eu sou assado, e a gente começa a trazer culpa para a nossa vida, quando na verdade a história do Jó mostra que ele estava bem com Deus, ele era uma pessoa que estava bem espiritualmente, e às vezes também a gente corre o risco de olhar, Celcinho, para as pessoas e começar a julgar as pessoas. Fulano tá na luta, fulano está passando por um aperto assim, assado, deve de estar fazendo as coisas erradas, senão não estava passando esse aperto todo. Então o texto ele mostra para nós, primeiro para nós seguirmos a nossa vida em Jesus, em paz. Segundo, para nós não cairmos no erro de ficarmos querendo julgar a vida das pessoas. Só cuidar da nossa vida já dá um baita trabalho. Um baita de um trabalho. Então nós não temos que cuidar da vida de ninguém. Tinha ele, o Jó, tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Olha, era uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida. Jó era alguém bem-sucedido. Seus filhos costumavam dar banquete em casa. É legal pensar nisso daqui. Os filhos costumavam dar banquete em casa. Um de cada vez, quer dizer, não tinha aquela coisa, eu vou fazer, aí o outro sabe que eu vou fazer, então ele faz no mesmo dia só para dar aqueles racha dentro da casa. Não. Um de cada vez fazia o banquete, quer dizer, os irmãos entre si, eles se entendiam, e eles se confraternizavam juntos. E olha como continua a leitura, ó. E eles convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Olha que coisa jóia. Eles faziam a festividade na casa deles, e eles chamavam as irmãs deles para participar junto com eles. É coisa para a gente ir aprendendo. Estamos falando de reconstrução familiar. O tema para nós é a reconstrução a partir das perdas. Mas você vê que já dá para ir percebendo que Deus está ministrando no coração de cada um de nós aqui. Entre eles havia comunhão, entre eles havia festividade, entre eles chamavam os seus irmãos para participar junto. E às vezes tem casa que um irmão não fala com o outro irmão. Às vezes tem casa que um não conversa com o outro. Às vezes tem casa que não há perdão. Se fulano vir, eu não vou. Tem casa que é assim. Não falo com fulano, não falo com Beltrano, nem cavar a catuça. Tem pessoas que falam assim. Então Deus já começa a falar assim, viu? Aprende com Jó. Aprende com os filhos do Jó.
Aprende, a reconstrução de uma família, ela deve de ser feita baseada na comunhão, no amor de um para com os outros. A história bíblica vai nos mostrando isso daí, ó. Verso 5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. Quer dizer, eles aprendiam, eles sabiam, eles conheciam acerca da santificação, do perdão, pelos pecados e tudo mais. De madrugada, ele, Jó, oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha só, o Jó, ele era preocupado com o erro dos filhos. Então ele vivia a vida de fé dele, mas ele ainda vivia a vida de fé pelos filhos, porque ele não queria que os filhos estivessem fazendo a coisa errada. Isso aí ensina o pai e a mãe, pera lá, de estar cuidando, de estar ajudando, de estar instruindo, de estar orientando o filho a fazer a coisa certa. Essa era a prática, não é um dia. Jó era assim, ele vivia a vida desse jeito. Certo dia os anjos vieram se apresentar ao Senhor. Satanás também veio com os anjos. Os anjos foram se apresentar e o Satanás, ele chegou junto. O Senhor disse por Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra, andar por ela. Olha o que ele fazia, perambulava e andava. Verso 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Já que você estava andando, já que você estava perambulando, você viu meu servo Jó? Você deu uma observada nele? Não há ninguém na terra como ele. Deus falando do Jó, que coisa linda, ó. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal. Que coisa linda. Verso 9, ó Satanás, será que Jó não tem razão ou razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha a conversa do Satanás, viu? O senhor acha que o Jó não tem razão de temer o Senhor, de ser crente, de ir na igreja direitinho? O senhor abençoou o Jó de tudo quanto é jeito. O Senhor deu vitória por Jó, vitória financeira, vitória profissional, vitória sobre a família, vitória. O Satanás estava meio que dizendo assim para Deus, o Jó está meio que sendo comprado até mesmo para ser tão fiel do jeito que ele é. Você vê como que é o negócio, né? Aí, o verso 11 diz: estende a mão, fere tudo que ele tem, com certeza ele vai amaldiçoar na tua face. Olha Satanás, Deus, dá um sacode aí, sopra na vida do Jó, o senhor vai ver se ele vai continuar sendo do jeito que ele é. Você vê como que as coisas acontecem? Quem que estava conversando lá no céu? Deus e Satanás. Estavam conversando de quem? Do Jó. Essa é a conversa. Mas por que estava conversando? Porque o Satanás estava falando, ele estava decidido a fazer com que o Jó pecasse contra Deus. Ele estava decidido a fazer com que o Jó, ele blasfemasse contra Deus. Ele estava decidido, João. Ele estava resolvido no coração. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes nós vamos sendo cercados, e nós vamos ler o texto, você vai ver com mais clareza. Às vezes nós estamos passando por alguma situação adversa, e essa adversidade, ela está sendo desenvolvida na nossa vida, mas ela tem a permissão de Deus, para que nós possamos
mostrar se nós permanecermos firmes ou não. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Continua a leitura. Verso 12. O Senhor disse a Satanás, Deus autorizou, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permitiu. Não permitiu tocar na vida dele. Não encoste um dedo nele. Mas no que ele tem, pode encostar. Pode encostar. Às vezes é assim, nós estamos falando das perdas. Certo dia, verso 13. Os filhos e as filhas do Jó estavam num banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Estavam num banquete, comendo e bebendo. O mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, os sabeus atacaram o povo, Sabeu, atacaram, os levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas, os empregados. Eu fui o único que escapou para contar. Ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram os caldeus, é um outro povo, em 3 bandos, atacaram os camelos, os levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Olha, irmão, agora veja, verso 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos, suas filhas estavam num banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Olha como que é a história na vida desse rapaz chamado Jó. Ele era íntegro, temente a Deus, reto e se desviava do mal, mas parece que a casa dele resolveu desabar de uma vez só. Ele começou a perder, ele tinha muito, e a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente, mas ele começou a perder isso, perder aquilo, ele perdeu o gado, ele perdeu os servos, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele começou a perder muita coisa, irmão, e é aí que nós precisamos pensar junto na noite de hoje. Porque às vezes nós perdemos coisas na nossa vida que são importantes, coisas ou pessoas. Mas a perda na vida de muitos, ela tem o poder de paralisar a pessoa, de travar a pessoa. A perda, ela tem o poder de fazer com que a pessoa perca a graça para tudo. Tem gente que perde o serviço e fica desgostoso. Poxa vida, eu gostava daquele serviço, eu trabalhava direitinho ali, fui mandado embora, trabalhava certinho, me mandou embora, agora quer saber de uma coisa, não quero mais saber de nada com nada. Tem gente que vira um nó cego de mão cheia, porque perdeu uma boa oportunidade de trabalho. Tem gente que perde, irmão, perde casa, tem gente que perde carro, tem gente que perde amigo, tem gente que perde oportunidades. Nesse tempo, principalmente, quanta gente perdendo, tanta gente da família. E as perdas, se nós não formos ministrados por Deus, as perdas, elas têm o poder de destruir com a nossa vida. Elas têm esse poder de fazer nós travarmos. As perdas têm o poder de fazer a pessoa desgostar da vida. As perdas têm o poder de fazer com que a pessoa ela entre numa opressão seguida de depressão. Então eu preciso parar e pensar, opa, pera lá, eu estou aqui numa campanha de reconstrução de família. E eu me lembro, eu perdi meu irmão, eu perdi minha mãe, ou eu perdi meu pai, ou eu perdi meu filho.
Eu perdi a minha casa, eu perdi o meu trabalho, eu perdi a amizade, eu perdi a saúde. Nós vamos entrar ali na saúde. Eu perdi, e depois que eu perdi, nada mais foi do jeito que era. O Jó perdeu, irmão. Nós vamos olhar a história do Jó. Dificilmente alguma outra pessoa perdeu tanto quanto Jó perdeu. E nós precisamos ter o coração aberto por Deus para ministrar sobre a nossa vida, para que nós não deixemos as perdas fazerem mal para nós. Quem é que gosta de perder? Ninguém gosta de perder. A gente não quer perder nem no par o ímpar. Ninguém quer perder. Nem chinelo velho a gente quer perder. Aquele chinelo que já tinha até uma covinha embaixo assim, eu perdi. Esses dias eu perdi meu carregador de celular. Estou até agora com uma raiva. Mas que coisa, onde que está meu carregador de celular? Pois bem, ninguém gosta de perder nada. Só que se nós não soubermos lidar com a perda, nós começamos a perder a nossa fé, nós começamos a perder a nossa alegria, nós começamos a perder a nossa vida com Deus. E perdeu a vida com Deus, perdeu a fé, perdeu a alegria, perdeu tudo. Só falta acabar perdendo a salvação. Você vê? Vamos continuar lendo. Verso 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se. Tem gente que senta. O Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Com outras palavras, o Jó se humilhou diante de Deus. Ele se humilhou. Eu estou me humilhando, eu estou vivendo um período de adversidade na minha vida, mas a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele te exaltará. O Jó perdeu muito, irmão, mas quando ele perdeu, em vez de ele dizer assim: onde já se viu? Eu sou reto, justo, íntegro, temo ao Senhor, e o Senhor deixa acontecer isso na minha vida, na minha casa, na minha família. Onde já se viu? Fui na igreja, peguei o carnê, até contribuí com o carnê. Peguei um envelope da oferta especial, fiz um Pix. Onde já se... Nada disso. O Jó, na hora da perda, ele se humilhou diante de Deus. Aí diz assim, prostrou-se no chão em... O que está escrito ali? Só tem 3 que está falando hoje aqui. O que aconteceu? Prostrou-se em... Adoração é uma coisa, louvor é outra coisa. Adorar é uma coisa, louvar é outra coisa. Quando eu louvo, eu estou reconhecendo o que Deus faz. O louvor é reconhecer o que Deus faz. Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus transforma, Deus resgata, Deus abençoa de tudo quanto é jeito que você for imaginando. Então, quando eu louvo, Deus, obrigado porque o Senhor me curou, obrigado porque o Senhor me libertou, obrigado porque o Senhor me salvou. Eu estou louvando ao Senhor por aquilo que Ele fez na minha vida, por aquilo que Ele vai fazer. Adoração é reconhecer quem Deus é. Quando eu adoro, eu estou reconhecendo: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é vivo, o Senhor é fiel, o Senhor é santo, o Senhor é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor. Você está entendendo, sim ou não? O Jó colocou o joelho dele no chão e ele adorou.
ele reconheceu que Deus era infinitamente maior do que a dificuldade que ele estava passando. Irmão, irmã, você sabe que se tem uma coisa que não falta em meu coração, é respeito por você e pela sua família. Você sabe disso. Nós estamos juntos no dia a dia já faz 13 anos. Eu tenho um respeito gigante por você. Você pode saber disso. Pode saber disso. Independente se nós já sentamos para tomar um café junto ou não. Independente se você está aqui conosco faz uma semana, um mês, um ano, ou se está aqui com a gente como a Roseli e o Pedro desde quando eu cheguei. Quando eu cheguei aqui, a Roseli já estava. Tem aquele corinho, né, Rosa? Irmão, você sabe de uma coisa, eu te respeito. Mas deixa eu falar uma coisa séria para você. Como um irmão mais velho seu, esse problema, essa dificuldade que você está passando, não é maior do que Deus. Não deixe esse problema se apresentar para você como sendo algo insolúvel, porque Deus é maior do que essa dificuldade que você está enfrentando. Pastor, o senhor não sabe como as coisas estão lá na minha casa. E eu não sei. Eu sei como as coisas estavam na casa do Jó. Na casa do Jó ele perdeu filho, ele perdeu filha, ele perdeu gado, ele perdeu servos, ele perdeu dinheiro, ele perdeu muita coisa. E daqui a pouco nós vamos ler, ele perdeu até mesmo a saúde. Mas o que ele fez, Brunão, foi colocar o joelho no chão e adorar. Com outras palavras, ele colocou o joelho no chão e disse: eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso que eu estou passando. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Quando a gente entende isso, irmão, quando a gente entende isso, nós começamos a desfrutar da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, na condição de adoradores. E a Bíblia diz assim, o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Deus está procurando adorador. Tem adorador aqui? Deus está procurando adorador. Pastor, eu estou numa luta que o senhor não faz ideia. Adore. Pastor, meu marido, eu vou pegar ele para o pescoço. Não pega, irmã. Adore. Meu filho não tem jeito, pastor. Meu filho dá trabalho. Adore. Pastor, eu mando currículo para cá, mando currículo para lá, eu perdi o meu trabalho, eu não consigo trabalhar, eu preciso pagar as contas e não tem dinheiro. Adore. Reconheça que Deus é maior do que a sua dificuldade. Posso ouvir um amém? Amém. Aí ele continuou, verso 21. Disse: saí nu do ventre da minha mãe. Saiu como? E nu partirei. Quer dizer, depois que morre, se não tiver a bondade de alguém para pôr roupa na pessoa, a pessoa vai gelada pro céu, pelo amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Põe alguém, a Marcinha tem que estar lá firme e forte, eu não posso, pelo amor de Deus. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu vim nu e eu vou voltar. Com outras palavras, do jeito que eu vim, eu não pude escolher nada, e do jeito que eu vou também eu não vou poder escolher em relação à minha vestimenta aqui, nada. O Senhor deu. Quem deu? O Senhor. Quem deu?
É assim. Se nós entendermos e nós aceitarmos essa verdade, isso aqui é uma verdade. Sabe qual que é o problema? Que tem muita gente que tem dificuldade de aceitar a verdade. Tem muita gente que gosta de viver na mentira. Tem muita gente que gosta de viver no engano. Tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade, que prefere que você fale mentira para a pessoa ficar feliz com a mentira, do que você fale a verdade para a pessoa. A verdade muitas vezes ela dói, mas a mentira dói muito mais. Porque a hora que a mentira ela acaba sendo assim, colocada para fora, ela traz um estrago que a verdade nunca vai trazer. Porque a verdade não estraga, a verdade cura, a verdade liberta. A verdade é Jesus. Ué, pronto. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado, agora ele louvou. Louvado, por que louvado? Porque foi o Senhor que deu. Quando eu reconheço aquilo que Ele fez, eu estou louvando. Louvado seja o nome do... Bata a palma com vontade, vai. E bate palma, e canta. Canta não, fala. Se vai bater palma é com vontade. Aleluia, graças a Deus. Deus me deu, Deus levou. Se Deus levou, irmão, você dá glória a Deus e pronto. É mais fácil e é melhor. Porque Deus está no controle da situação. Pronto, vamos continuar a leitura, porque nós temos que ir embora ainda para casa. Vamos lá, nós estamos no capítulo 1, tem 40 capítulos. Em tudo isso Jó não pecou e nem de nada culpou a Deus. Em tudo isso Jó não... Quer saber de uma coisa? Eu estava indo na igreja, certinho. Fui perder o serviço. Agora também eu vou passar no bar lá, vou tomar tudo as pingas. Ah, miserável. Vai tomar pinga só porque perdeu o serviço? E tem gente que vai. E tem gente que perde o serviço, vai fazer besteira. Vai fazer arte. Vai pegar o dinheiro. Recebi o dinheiro. Agora eu vou gastar tudo no pó. Vou gastar tudo na erva, vou gastar tudo na pinga, vou gastar tudo... Em tudo isso, Jó não pecou. Perdeu tanta coisa, mas mesmo perdendo, ele não pecou. E nem colocou a culpa em... Aleluia. Irmão, é para a gente aprender. Nós estamos falando de reconstrução familiar. E às vezes a gente perde coisa na nossa casa, às vezes a gente perde coisa na nossa família. Às vezes a gente perde pessoa, perde objeto, perde. Às vezes a gente vai perdendo coisas e nós vamos ficando amargo porque nós perdemos. Olha para quem está pertinho de você e diga assim, adore e louve, porque Deus está no controle da situação. Irmão do céu. Vamos para o capítulo 2, Will. Vamos lá. Capítulo de número 2 agora. Você está firme e forte aí, né? Não vai dormir, fica firme aí. Num outro dia os anjos vieram se apresentar ao Senhor. Satanás também veio com eles para se apresentar. O Senhor disse para o Satanás: de onde você vem? O Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, que teme a Deus e evita o mal. Olha só. Foi passear, viu, Jó? Viu? Vi. Então, quero ver se achar alguém igual ele. É um cara diferenciado. Ele se mantém íntegro. E olhe, preste atenção, irmão. Preste atenção, porque nós não temos motivo para nós blasfemarmos contra Deus, para nós pecarmos contra Deus, para nós fazermos besteira nenhuma. Ele se manteve íntegro, apesar de você me instigar contra ele para arruiná-lo sem motivo. Olha só, mesmo você, Satanás, querendo que eu perturbe a vida do Jó, sem ele merecer nada, ainda assim ele permaneceu íntegro. Glória a Deus.
Irmão, o tempo todo Deus estava no controle da situação e o tempo todo Deus estava ali com o Jó. Sabe? E você de repente vem para cá com dúvida. Por que está acontecendo isso no meu casamento? Por que está acontecendo isso com o meu filho, com a minha filha? Por que está acontecendo isso nas minhas finanças? Por que Deus está com você o tempo todo e Ele não te abandonou em momento algum. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estenda a mão, fere sua carne, seus ossos. Com certeza ele amaldiçoará sua face, na tua face. O Senhor disse para Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos. Apenas poupe a vida dele. Deus permitindo, mais uma vez, agora Deus permitindo tocar no corpo dele, fazer mal para ele. Irmão, e Deus afirmou antes, você foi lá dar um rolê na terra, e aí? Viu o Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, mesmo depois dele ter perdido tanta coisa. A circunstância não alterou a qualidade dele de adorador, aleluia. Pronto. Então Jó, verso 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça, apanhou Jó um caco de louça e com o caco ele raspava sentado entre as cinzas. Então veio a mulher de Jó e disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa Deus e morre. O Jó respondeu para a mulher dele: você fala como uma insensata, como uma tola, como alguém que nem sabe o que está falando. Ele continua dizendo: aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal. Olha que coisa. Todos nós gostamos do bem, não é? Mas tem hora que não é o bem que vem. Todos nós gostamos das coisas legais, mas tem hora que as coisas não são tão legais assim. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Quanta perda! Mas o Jó se prostrou e adorou. Quanta perda! Mas o Jó se manteve íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Quanta perda! Mas em tudo isso Jó não cedeu os lábios dele para Satanás usar a boca dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no finalmente das coisas nós seremos julgados, sabe por o quê? Por aquilo que nós falarmos. Então, irmão, irmã, a primeira conversa nossa é essa. Como é que você se comporta mediante a perda? Você já perdeu algo? Aquilo que você perdeu, como é que você se comportou? Tem mulher que perde o marido, separa. Aí, separei. Separou agora, então ele vai ver que é bom para tosse. Aí tá com umas roupas que nem a mulher do Satanás, a satanoa, não usa, e vai pro Face fazer lá a selfie. Mostrando os peitos, mostrando a poupança. Mas que miséria é essa? Não, porque eu perdi, agora vai ver, ele vai ver. Mas você está entendendo, sim ou não? Tem gente que faz cada coisa porque perde algo, ou alguém, meu Deus. Se manter firme como um adorador. Leia Jó depois na sua casa. Eu não vou ler tudo aqui, irmão, porque a minha barriga já está roncando e eu acho que a sua também. Então nós vamos embora para casa, mas vai ficar de lição de casa o livro de Jó. Só vamos ler o Jó 42:10. Will, por favor. O Jó perdeu muita coisa,
mais 42:10. O 42:10 diz assim, ó: depois que ele orou, a boca dele não saiu para amaldiçoar nada. Pelo contrário, da boca dele ainda saiu oração para abençoar os amigos. E o Senhor o tornou novamente e deu a ele em dobro tudo o que ele tinha antes. Se coloque em pé, por favor. Eu sei que é duro, irmão. Eu sei que é difícil. Eu também já perdi familiar, já perdi oportunidades, já perdi dinheiro, já perdi muita coisa, muito mais do que você pensa. Eu também já perdi. Mas a gente vai aprendendo, porque Deus ensina. Continuar firme com Deus é a melhor coisa. É a melhor coisa. Porque no final, Deus sempre honra aqueles que o honram. Se Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu não podia ter perdido. Irmão, você podia. Porque se você pudesse, você não teria perdido. Você podia. E você vai ver que você vai conseguir vencer e vai conseguir seguir adiante. Porque o que você não pode é perder a sua vida com Deus. O que você não pode é perder Deus da sua vista. É isso que você não pode. O que você não pode é perder a sua comunhão com Deus, sua amizade com Deus. Isso você não pode. Se você perder isso, você perdeu tudo. Tudo. O Jó perdeu. Mas Deus deu a ele o dobro de tudo que ele tinha. O dobro. Por quê? Porque Jó escolheu permanecer na presença do Pai. E é assim que nós vamos começar a nossa campanha. Orando a Deus e pedindo para Deus nos ajudar nesses momentos de perda. E se nós perdemos alguma coisa, nós devemos de confiar em Deus. E saber que Deus, Ele estava, Ele está, e Ele sempre estará no controle da situação. É isso, irmão. É isso. Feche seus olhos e fale com Deus. Os músicos vão cantando uma canção, depois nós vamos orar juntos. Pode ir cantando, você vai falando com Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Converse com Deus, irmão. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Mas converse com Deus. Seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Pega seu material da campanha. Se Deus fizer, pega aí o material. Deus, e nós vamos orar agora. Nós vamos orar
para que uma grande reconstrução comece a ser realizada. A maior de todas as reconstruções que pode ser feita é a reconstrução da nossa fé. É nós acreditarmos que Deus está no controle da situação. Pastor, eu preciso que Deus opere um milagre na minha casa. Eu preciso que Deus opere um milagre na minha família. Vamos orar a Deus. Vamos orar. Deus pode fazer. E se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E Ele sabe o que é melhor para todos nós. Vamos orar. Ore. Senhor, em nome de Jesus, eu oro junto com meu irmão, eu oro junto com a minha irmã, porque eu sei, Deus, há pessoas nesse momento aflitas, angustiadas, desesperadas. Há pessoas, ó Deus, precisando muito de uma resposta, precisando muito de um milagre com urgência. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor, ó Pai, na tua infinita misericórdia e bondade, opere o milagre de acordo com a necessidade, de acordo com o desejo de cada um deles. O Senhor sabe, Deus, tudo aquilo que nós já perdemos, assim como o Jó perdeu muita coisa, mas o Senhor sabe o porquê das perdas. Um dia talvez nós vamos entender o porquê das perdas. Hoje nós não precisamos entender o porquê. Nós apenas precisamos entender e acreditar que o Senhor está no controle da situação. E por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e batemos a nossa palma. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Diga assim, ó, Senhor Deus,